Bom, e olha só quem volta novamente aqui no canal, mais um vídeo de Kubo-san, que infelizmente já é a parte final, que foi uma série de vídeos muito complicada de terminar por conta dos hiatos que teve. Só que o dia de terminar essa série finalmente chegou e a despedida foi até que boa. Tivemos um encontro da Kubo com o Shiraishi e dando um desfecho pro desenvolvimento dos dois. Além de que conta quando exatamente a Kubo começou a ter interesse no Shiraishi. Mas eu vou falar melhor sobre tudo isso no decorrer do vídeo, e caso você queira maratonar a série de Kubo-san que eu fiz aqui no canal, aí no card vai estar a playlist com todos os vídeos de Kubo-san, caso você não tenha visto ainda, beleza? Mas bora pro que interessa, que é falar como que terminou esse anime maravilhoso. E já começa dessa vez com o Shiraishi super empolgado porque ia lançar um filme do mangá que ele gosta. E quando ela sabe sobre o filme, o Shiraishi até pensou que ela nem teria interesse sobre isso, já que não parece ser a praia da Kubo curtir essas coisas, saca? Só que a Kubo achou bem interessante, porque quando o Shiraishi emprestou aquele mangá pra ela na época, ela curtiu tanto que ela até colecionou os volumes, então ela queria sim ver esse filme. Então como o Shiraishi ele ia pro cinema sozinho, a Kubo simplesmente decidiu que ia com ele. Isso foi mais ou menos na vibe do que a Yamada fez com Ichikawa. Ela nem perguntou se ele poderia ir, ela simplesmente afirmou falando que ele ia. E sem muita enrolação já vamos pra esse encontro, que o Shiraishi ele chegou cedo e tava esperando pela Kubo. E lembro que ela não apareceu com o cabelo amarrado na escola? Então, pareceu que a Kubo ela tava aguardando pra um dia especial, porque ela veio nerd rabo de cavalo nesse encontro porque ela sabe que o Shiraishi gosta. E até tinha perguntado pro Shiraishi o que ele tinha achado e claro que ele curtiu, né? Ele gosta. E depois disso, eles pegam um trem pra ir no cinema que ele tava super lotado. A Kubo até se apoiou no Shiraishi enquanto eles estavam indo, que a cena ela foi muito fofa. Só que finalmente eles chegaram na estação, que indo até o caminho pro cinema, alguns moleques viram a Kubo e tipo, como o Shiraishi ele é meio invisível, né, acabaram pensando que ela tava sozinha. E claramente tentaram dar em cima dela. Meu Deus do céu, Bag. Que o Shiraishi ele tava ali pensando o que ele poderia fazer pra intervir aquela situação, porque claramente ele notou que a Kubo tava desconfortável. Só que simplesmente ele resolve aparecer no foda-se, que eles tomam um susto porque eles não tinham reparado no Shiraishi como sempre, tá ligado? Então foi aí que eles pensaram que possivelmente ele era namorado dela. E o mula do Shiraishi ele ia negar, só que a Kubo ela se aproveitou da situação e disse que ele era assim namorado dela. Então aqueles garotos até que eles foram tranquilos, porque eles só pedem desculpas e vão embora. A Kubo até agradeceu o Shiraishi pelo que ele fez, porque por um momento ela realmente ficou assustada, sabe? Mas eles chegam no cinema e compram um ingresso, só que a sessão que eles iam era muito tarde. Eles tinham mais ou menos umas 2 horas até o filme começar. Isso porque a Kubo ela queria aproveitar essa situação pra ir com o Shiraishi em vários lugares. Afinal, eles não costumam sair sempre, saca? Que claramente o Shiraishi acabou até topando. É que nem eu falo, a Kubo tá tão esperta quanto a Yamada. E além do mais, a Kubo acabou falando que como eles iriam sair da sessão muito tarde, o Shiraishi ele ia ter que deixar ela em casa. E olha que coisa boa, porque a Kubo ela tinha falado aquilo brincando, só que o Shiraishi ele realmente concorda, porque afinal não era legal ela andar por aí sozinha à noite, tá ligado? E essa resposta deixou a Kubo muito feliz. Então foi na hora que começou o passeio dos dois, antes de começar o filme, né? E eles decidiram ir na cafeteria primeiro, que eles chegando lá, eles encontraram um casal que estava bem apaixonado, estavam até dividindo a mesma bebida. Que a Kubo, inclusive, ela teve a audácia de perguntar pro Shiraishi se ele estava afim de dividir uma daquelas também. Ah, Zé da Manga! A garota é simplesmente imparável. Só que infelizmente o mula do Shiraishi não topou, então os dois fizeram os pedidos comuns, saca? E o Shiraishi ele pediu um café que a Kubo ela achou aquilo muito adulto. Então ela foi na onda do Shiraishi e pediu um também. Porque detalhe, a Kubo ela nunca sequer tomou café antes. E eu não sei como isso é possível, porque café é a bebida dos deuses, tá ligado? Só que depois dá pra entender o motivo, porque a Kina ela fala que café tira o sono e que a Kubo também era muito nova pra tomar. Só que o Shiraishi ele explica depois pra Kubo que existe alguns tipos de café e alguns são amargos. O que fez inclusive ela se sentir uma criança, porque o Shiraishi ele toma café e ela não. Então a Kubo meio que por influência do Shiraishi, ela pediu um café também. E quando a garçonete resolve trazer, deu pra ver que a Kubo tava bem empolgada porque ela ia experimentar pela primeira vez. E o Shiraishi, ele até perguntou se ela queria açúcar ou creme, porque ele ia tomar o café totalmente puro. Então basicamente ela copiou o Shiraishi mais uma vez. Só que quando ela provou o café puro, ela simplesmente achou horrível. Nossa senhora, como que você consegue beber isso? A Kubo realmente não tancou o café sem açúcar. Mas a Kubo, ela ia tentar tancar mesmo assim porque ela queria beber a mesma coisa que o Shiraishi, saca? E foi aí que ele fez uma coisa muito legal por ela. Mesmo ele preferindo café puro, ele resolveu colocar creme e açúcar no dele para assim motivar a Kubo a colocar no dela também. Assim basicamente eles estariam bebendo a mesma coisa, saca? Só que de uma forma que não deixa a Kubo desconfortável. E isso acabou se tornando um momento muito especial para ela, porque os dois estavam compartilhando do mesmo sentimento, saca? E a Kubo, ela
até fala que não pode se tornar uma adulta logo de cara, então ela vai dar um passo de cada vez. Só que depois disso, eles foram em uma loja de brinquedos, que o Shirashi, ele tava ali tentando pegar um brinquedo na máquina, ele basicamente estava tentando um prêmio ali que o Seita queria muito, só que parece que o Shirashi, ele não tava tendo sorte como sempre, e a Kubo resolveu tentar. E acredite, a garota nunca jogou antes, e na primeira tentativa, ela conseguiu o prêmio que o Seita queria. Isso que eu chamo de sorte, porque tanto o Seita quanto o Shirashi já vieram juntos e não conseguiram nada, tá ligado? Então a Kubo, ela resolveu dar de presente pra ele. E depois disso, eles foram dar um passeio no shopping, foram até numa loja de roupas, só que eles passeando ali acabaram ficando distraídos e esqueceram do filme, que quando eles foram olhar já tava bem em cima da hora, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg. Então eles foram correndo pra sessão que, por sorte, eles chegaram a tempo. Que o Shirashi, inclusive, ele já tava bem empolgado, então a Kubo só resolveu aproveitar também. Que durante o filme, inclusive, ela até percebeu como ele tava encantado por aquilo, mas no final, tanto ele quanto ela curtiu o que viu. Eu só achei que faltou uma pegação nessa parte do cinema, mas tudo bem. Só que na saída da sessão, a Kubo falou que aquilo foi muito divertido. Ela achou muito legal os dois dividirem um hobby, saca? Ela até comenta que ele tava muito expressivo enquanto assistia o filme. A Kubo ficou surpresa porque o Shirashi, ele não é assim normalmente, saca? Só que ele diz que ele não curte ser muito expressivo na sala de aula. O Shirashi pensa que já é difícil ele fazer amigos sendo invisível. Imagina ele fazendo expressões estranhas, todo mundo ia se afastar dele, saca? Pelo menos é a forma que o Shirashi pensa. Só que a Kubo fala pro Shirashi pra ele não se preocupar com isso quando estiver com ela. Até porque ela gosta muito de ver a expressão dele, saca? Foi um dia muito divertido dos dois. Só que chegou o momento deles irem pra casa que o Shirashi, ele foi deixar a Kubo como um prometido, né? E quando eles chegam lá, a Kubo pergunta pro Shirashi se foi divertido. E como ele diz que sim, né? Que foi muito bom. Então a Kubo fala pra eles fazerem isso mais vezes porque pra ela também foi muito divertido. Então foi quando eles fizeram uma promessa de dedinho que iam sair novamente. Só que quando o Shirashi, ele tava voltando pra casa, ele lembrou do que a Kubo falou, né? Que ele tava muito expressivo hoje. Então ele pensa em que ponto mais ou menos deu a entender isso. Afinal, ela pode ter percebido algo diferente. Acho que ele pensou que ela percebeu que ele gosta dela, saca? E nisso é quando corta pro dia seguinte, que seria mais uma manhã normal na vida do Shirashi. Só que quando ele chega na escola, a Kubo queria fazer um teste de personalidade com ele, que basicamente ela viu isso em um programa de TV. Então ela resolveu fazer com o Shirashi e a primeira pergunta foi o seguinte: em um jarro de flores, quantas que ele gostaria de ver? Então o Shirashi, ele responde o que veio na cabeça dele, que basicamente foi só uma. E a resposta pra esse teste é a quantidade de pessoas que ele ia namorar na vida. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Eu só não entendi porque que a Kubo ficou triste, porque ela poderia ser essa única pessoa, saca? Além de que também é só um teste besta, mas o Shirashi, ele pensou mais ou menos assim: droga, isso quer dizer que eu não posso deixar essa oportunidade passar, porque senão eu vou morrer sozinho. Então a Kubo resolve fazer outra pergunta pro Shirashi, que ela era o seguinte: você está em uma sala cheia de gatos, quantos gatos você gostaria que tivesse lá? Então o Shirashi, ele respondeu só 2, mas a Kubo, ela respondeu um monte. Afinal, segundo ela, quanto mais gato, mais fofura, né? Só que quando ela descobre o significado dessa pergunta, basicamente era a quantidade de filhos que ela ia ter. Eu só consigo pensar que com o teste, o Shirashi, ele só vai ter uma garota na vida dele. Mas em compensação, o moleque vai ser uma máquina. Ele gosta. Essa carinha de bobo do Shirashi nunca me enganou. Que depois disso que aconteceu, a Kubo até inventou uma desculpa que ela ia pra outro lugar. Isso porque ela ficou com muita vergonha, tá ligado? E nisso é quando corta pra casa da Kubo, que a Kina, ela tava preparando um café. E com tudo que tinha acontecido entre a Kubo e o Shirashi, ela já queria até o café da Kina. Então a Kubo realmente gostou. E a Kina, ela até ficou surpresa, porque a Kubo, ela não gostava antes, então ela realmente amadureceu. Ela até ficou curiosa, inclusive, quando foi que ela começou a mudar de opinião. Mas basicamente a Kubo fala que foi na semana passada. Que ela inclusive acabou lembrando que a Kubo tava muito preocupada com que roupa que ela ia usar. Ela tava ficando louca ali tentando arrumar o cabelo, sabe? Até porque já que sabemos que é por conta do encontro com o Shirashi, a Kubo inclusive, ela foi com penteado de rabo de cavalo. E até foi a Kina que arrumou o cabelo da Kubo, pra vocês terem ideia. Ela inclusive queria saber a opinião da Kina se ela tava realmente bonita. Coisa que a Kubo, ela nunca ligou antes pra forma como ela andava. Muito menos aceitar a ajuda da irmã pra ficar mais bonita. Que a Kina inclusive, ela ficou muito curiosa em saber quem foi que mudou ela tanto assim. Só que tecnicamente ela se faz de besta, né? Porque ela já sabe que é o Shirashi. Inclusive, ela até ficou um pouco triste ao lembrar que a Kubo tá crescendo. Ela sente falta daquela época que a Kubo tentava ser como ela, saca? Só que a Kubo fala que ela ainda tenta ser como ela. Afinal, beber café foi uma coisa que ela fez baseado em querer ser como a Kina. E dito isso, a Kubo roubou a xícara da Kina, tá ligado?
E nisso é quando corta pro dia seguinte, que basicamente era o aniversário do Shiraishi, só que ele conta em pensamentos que geralmente as pessoas esquecem, porque além de ser do início do ano, também tem todo aquele fato dele ser invisível pras pessoas, saca? Então, tirando a família dele, ele não recebe parabéns de ninguém, saca? E tipo, nesse instante deu uma baita fome no Shiraishi que a sala inteira percebeu. Eu acho impressionante que as pessoas só notam ele em momentos constrangedores, tá ligado? Só que devido a isso, a Kubo resolveu dar algo pra ele comer enquanto esperava o intervalo. E na embalagem tava escrito Feliz Aniversário, que ele ficou totalmente surpreso. E o Shiraishi, ele até ficou curioso em saber como que a Kubo sabia que hoje era aniversário dele. Então a Kubo conta que foi por causa daquela carteira de estudante que ele perdeu uma vez. E o Shiraishi, ele tava tão feliz em receber aquele parabéns que ele não queria nem abrir, já que era o primeiro que ele recebia de alguém que não era da família dele, saca? Só que a Kubo fala que não tinha problema, e era pra ele olhar embaixo da mesa, que quando ele faz isso, era um presente que a Kubo deu pra ele de aniversário. E era tipo um urso, eu não sei muito bem o que era aquilo, mas o Shiraishi, ele ficou muito feliz. Ele inclusive até perguntou quando que era aniversário da Kubo. Ele descobre, né, que é dia 2 de agosto, e que a Kubo fala mais ou menos assim: será que eu posso esperar um presente nesse dia? Claro, eu vou dar meu melhor. E lembra que o Shiraishi, ele não queria abrir o pacote porque não queria danificar ali o parabéns? Então, a Kubo fala pra ele não se preocupar porque ano que vem ele ia ganhar de novo. Que o Shiraishi, ele até escondeu o rosto porque ele tava tão feliz que ele não queria que a Kubo visse. E depois disso é contado como que a Kubo, ela começou a gostar do Shiraishi. E um flashback mostrou que realmente as pessoas não conseguem notar o Shiraishi mesmo que ele esteja ao lado delas. A real é que a Kubo, ela tava ali conversando com a amiga dela e ela dizia que tinha um garoto na turma que ele era sempre esquecido, até no álbum de fotografia. Eles fixaram uma foto do Shiraishi no canto superior achando que ele não tinha aparecido na foto, mas na real ele tava assim na foto, só que ninguém percebeu. E essa amiga da Kubo, ela também falou que estudou com ele por 3 anos, mas nunca sequer notou ele na sala. Eu realmente não sei como isso é possível, mas tudo bem. Então depois que a Kubo soube de todo o rolê de como é difícil encontrar o Shiraishi, ela ficou curiosa em saber se ela era uma pessoa capaz de ver ele ou não. Se ela ia ser alguém que ia notar a presença dele, saca? Então quando eles entraram no ensino médio, ela tinha notado que aquele garoto era o mesmo da foto. E tipo, não tava difícil de ver ele, tava claro como a luz do dia. Então ela não entende como assim é tão difícil encontrar ele, saca? Só que o único problema é que eles sentavam muito distante um do outro. E não tinha um motivo plausível pra eles conversarem ou puxar assunto, saca? Então até esse ponto, a Kubo só observava ele de longe e via as dificuldades que ele passava. Tipo o fato de ninguém perceber ele e também ele não ter nenhum amigo por conta desse problema, saca? Então foi quando teve a famosa troca de lugares da turma, que rolou aquele sorteio, né, pra saber que lugar cada um ia ficar, e foi quando a Kubo, ela deu a baita sorte de sentar ao lado do Shiraishi. E foi assim basicamente que eles se aproximaram. O Shiraishi, ele até ficou surpreso ao ver que a Kubo falou com ele pela primeira vez, saca? Afinal, nunca ninguém tinha percebido ele até então. E foi assim que ela ficou cada vez mais curiosa sobre o Shiraishi. E muito feliz também, porque ela foi a primeira pessoa a falar com ele na escola. E assim que eles foram se aproximando até ter a relação que eles têm hoje. E basicamente, nunca importa onde o Shiraishi tá. A Kubo sempre vai ser aquela pessoa que percebe onde o Shiraishi tá. E com essa mensagem, meio que é assim que termina a primeira temporada de Kubo-san. E olha, eu espero que tenha feito sucesso pra ter uma segunda temporada. O mangá, inclusive, ele já terminou, então seria legal adaptar o que faltou numa segunda temporada, saca? Mas agradeço a todo mundo que acompanhou esses vídeos comigo até aqui. E comenta aí, eu assisti do começo ao fim, que é pra mim saber se vocês gostaram dos vídeos de Kubo-san, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. Sonic Sponge Beats.